Às vezes, a verdade chega como um soco invisível, capaz de roubar o ar e deixar o corpo paralisado. Para Lucas, esse momento aconteceu numa tarde comum, quando o celular vibrou com uma mensagem inesperada. Não era um aviso, nem um pressentimento. Era uma foto. E naquela imagem, sem espaço para dúvidas, estava Tiago, o namorado que ele acreditava amar de forma inabalável, beijando o seu melhor amigo. O coração de Lucas bateu descompassado. As mãos tremiam, mas ele não conseguia soltar o aparelho. Cada segundo olhando para aquela cena parecia uma punhalada. Ele tentou negar, justificar, pensar que era montagem, mas no fundo sabia que não. Os dois estavam juntos, rindo, trocando carícias que até ontem eram só dele. A mente disparou lembranças recentes, as desculpas de Tiago por chegar tarde, os encontros cancelados, o silêncio estranho do amigo que antes sabia de tudo. Tudo fazia sentido agora. E esse sentido doía. Lucas saiu de casa sem pensar. Os passos acelerados levavam-no direto até o café onde costumavam se encontrar. Precisava de respostas, precisava gritar, ou talvez só ouvir uma explicação. Quando empurrou a porta, lá estavam eles. Tiago e o amigo, sentados próximos demais, trocando olhares cúmplices. O corpo de Lucas reagiu antes da razão. Aproximou-se, a voz embargada escapou em um quase sussurro. É isso? Vocês dois? O silêncio que se seguiu foi mais cruel que qualquer palavra. Tiago tentou balbuciar algo, mas os olhos do amigo, aquele que deveria ser um irmão de confiança, baixaram para a mesa, incapazes de encarar a traição. As pessoas ao redor começaram a notar, cochichando, desviando olhares, mas Lucas não ligava. O mundo parecia girar devagar, enquanto dentro dele tudo desmoronava. A voz saiu mais firme, mesmo que o peito ardesse. Então era verdade. Todo esse tempo. Tiago estendeu a mão, mas Lucas recuou como se fosse fogo. A dor não vinha só do beijo flagrado, mas da conspiração silenciosa, da mentira sustentada por semanas. Ele sentiu-se usado, exposto, ridicularizado. Saiu quase correndo, ignorando os chamados atrás de si. As ruas de Porto, que tantas vezes foram cenário de risos e sonhos, agora se tornavam um labirinto sufocante. As mensagens de Tiago começaram a chegar. Desculpas apressadas, tentativas de justificar o injustificável. Lucas apagou sem ler. Naquela noite, o quarto parecia pequeno demais para conter o peso da traição. O silêncio só amplificava as perguntas sem resposta. Por quê? Desde quando? Como não percebi? Mas a pior de todas era: e se todos já soubessem? O medo de ser alvo de piadas, de comentários maldosos, começou a crescer. Lucas conhecia o bairro, sabia como as pessoas adoravam falar da vida alheia. E se amanhã todo mundo já comentasse sobre a história dele? Deitou-se sem forças, mas o sono não veio. A imagem do beijo voltava como um pesadelo acordado. Não era apenas a perda de um amor. Era a sensação de ter sido enganado, traído pelos dois pilares que sustentavam a sua confiança: o namorado e o melhor amigo. Lágrimas quentes escorriam, e pela primeira vez em muito tempo, Lucas não tentou contê-las. Naquele momento, percebeu que a vida que conhecia tinha acabado. Algo dentro dele se partira, e não seria simples reconstruir. Mas uma certeza surgia em meio ao caos. Ele não permitiria que o definissem como vítima eterna. O que nascia em seu peito era dor, sim, mas também uma faísca de revolta. Ainda não sabia como, mas no fundo entendia que essa traição seria apenas o começo de uma nova luta. Na manhã seguinte, o que Lucas temia aconteceu. Mensagens começaram a pipocar no grupo da faculdade. Piadinhas disfarçadas, emojis maldosos, indiretas que todos entendiam. Alguém havia tirado uma foto dele saindo do café na noite anterior, com o rosto desfigurado pela dor, e agora circulava como se fosse diversão. As palavras traído e enganado apareciam em cada comentário. Para muitos, não era sobre a dor de um jovem enganado, mas um espetáculo barato. Lucas desligou o celular, mas o silêncio não trouxe alívio. Sabia que, do outro lado, a imagem se espalhava,
carregada de risos e malícia. Quando saiu de casa, sentiu os olhares. Alguns desviavam rápido, outros se fixavam nele como se fosse um personagem de novela. O peso do julgamento era sufocante. Na faculdade, os corredores antes barulhentos pareciam estreitar-se. Conversas cessavam quando ele passava, e o som de risadinhas ecoava às suas costas. O pior, no entanto, aconteceu em casa. A mãe, com a voz carregada de tensão, mostrou-lhe uma mensagem enviada por uma vizinha. Lucas, o que estão dizendo de ti? Que escândalo é esse? Ele tentou explicar, mas as palavras travavam. Como justificar algo que não havia provocado? Como convencer que a vergonha não era dele, mas dos que o traíram? A resposta da mãe foi um golpe. Sempre te avisei que essa tua escolha só ia trazer problemas. Agora todos falam mal da nossa família. Essas palavras doeram mais do que qualquer comentário virtual. Ser rejeitado pela própria mãe, transformado em motivo de desonra, fez o chão desaparecer. O pai não disse nada, mas o silêncio gelado valia mais do que 1000 acusações. Lucas sentiu-se sozinho em todas as frentes. Amigos que juravam lealdade desapareceram. Alguns fingiam neutralidade, mas não ofereciam apoio. Outros, claramente, preferiam ficar ao lado de Tiago, talvez por medo de se tornarem alvo também. O vazio crescia a cada dia. Ele passava horas vagando pela cidade, tentando evitar os olhares conhecidos. Chegou a pensar em desistir da faculdade, abandonar tudo. Mas uma faísca dentro dele ainda resistia. Foi nesse momento que um nome ressurgiu. Miguel, um primo distante que ele pouco via, mas que há anos havia se mudado justamente por enfrentar rejeição semelhante. Lucas hesitou, mas enviou uma mensagem curta. Preciso falar contigo. A resposta veio rápido. Vem até mim. Sei o que estás a passar. Encontraram-se no fim de tarde, longe de olhares curiosos. Miguel o ouviu em silêncio, sem julgamentos, apenas deixando que Lucas despejasse toda a dor. Quando finalmente falou, suas palavras foram firmes. A vergonha não é tua. A vergonha é deles, por trair, por julgar, por se esconder atrás de preconceito. Tu não tens de carregar essa cruz. Lucas sentiu um alívio inesperado. Não era a solução, mas era a primeira vez que alguém não o via como culpado. No entanto, Miguel também o alertou. Vai ser duro. Muitos não vão mudar de opinião. Mas tu precisas decidir se vais viver calado ou se vais enfrentar isso de frente. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas durante dias. Enquanto a dor da traição ainda latejava, algo começava a nascer. Uma vontade tímida, mas real, de transformar aquela humilhação em força. Ele sabia que ainda enfrentaria olhares, comentários, talvez até mais rejeições. Mas pela primeira vez desde a noite do café, percebeu que não estava completamente só. E essa fagulha, pequena mas persistente, seria a centelha que o empurraria para o confronto que viria. Os dias seguintes foram um teste constante. Cada esquina parecia trazer um novo cochicho, cada passo ecoava sob olhares desconfiados. Lucas sabia que fugir não resolveria nada. As palavras de Miguel voltavam sempre. Ou vives calado, ou enfrentas. Decidiu enfrentar. Primeiro procurou Tiago. Não por saudade, mas porque precisava olhar nos olhos dele sem medo. Encontraram-se na saída da faculdade, rodeados de colegas que fingiam não escutar, mas estavam atentos a cada gesto. Tu não só me traíste, disse Lucas, a voz firme, como me expuseste ao ridículo. Transformaste a minha vida numa farsa. Tiago tentou segurar-lhe o braço, murmurando desculpas, mas Lucas afastou-se. Para de fingir arrependimento. Se tivesse vergonha, não terias feito nada disso. O silêncio pesado tomou conta do espaço. Alguns colegas desviaram o olhar, outros encararam Tiago com desconfiança. Pela primeira vez, Lucas percebeu que não era ele quem devia se encolher. Mas o confronto maior ainda estava por vir. Naquele fim de semana, Lucas decidiu encarar a família de Tiago. Sabia que o pai dele andava espalhando comentários, chamando-o de má influência, culpando-o pela relação que o filho escondia. O coração batia acelerado quando chegou à porta, mas não recuou. O pai de Tiago abriu com um ar de desprezo.
Vieste arruinar mais alguma coisa? Lucas respirou fundo. Não vim calar. Quero que me ouça. O teu filho traiu-me. Ele mentiu para todos. E tu preferiste transformar-me no culpado. A mãe de Tiago apareceu inquieta, mas não disse nada. O rapaz surgiu atrás deles, visivelmente desconfortável. Se tens algo a dizer, diz agora, continuou Lucas, sem abaixar os olhos. Mas não vais mais usar o meu nome para esconder os erros do teu filho. O pai riu com ironia, mas o tom firme de Lucas chamou a atenção até dos vizinhos, que se aproximaram discretamente. O jovem aproveitou a oportunidade. Eu não tenho vergonha de quem sou. Vergonhoso é trair, é espalhar mentira, é condenar alguém apenas porque ama diferente. Um burburinho começou entre os vizinhos. Tiago, envergonhado, tentou interromper, mas o pai perdeu a compostura. Cala a boca, rapaz! Só que já era tarde. O grito apenas confirmou a hostilidade que Lucas denunciava. Pessoas começaram a olhar com reprovação, não para Lucas, mas para o homem que gritava. Lucas deu o último passo da noite. Se querem continuar a odiar, façam-no entre vocês, mas deixem o meu nome fora da vossa hipocrisia. Virou-se e saiu, com o coração em chamas. Não havia vencido uma guerra, mas havia conquistado algo essencial: a coragem de se defender. Nos dias seguintes, o impacto foi visível. Alguns amigos voltaram a procurá-lo, envergonhados por terem acreditado em boatos. Outros ainda hesitavam, mas já não riam às suas costas. Tiago, por sua vez, começou a perder a aura de inocência. A máscara caía e a imagem de rapaz confiável desmoronava. Lucas ainda sentia a dor, mas agora não estava mais curvado. Quando encontrou Miguel outra vez, disse apenas: Falei, já não sou o mesmo. O primo sorriu. É só o começo. E Lucas sabia que era verdade. A luta não tinha acabado, mas pela primeira vez desde a traição, ele se via como alguém capaz de reagir. A humilhação já não o definia. O silêncio tinha se transformado em voz. O confronto com a família de Tiago havia deixado marcas, mas também abrira espaço para algo novo. A sensação de que ele já não estava condenado ao silêncio. Lucas ainda enfrentava olhares duros pelas ruas, mas a vergonha parecia mudar de lugar. Não era mais ele quem se encolhia, eram os outros que começavam a se questionar. Mesmo assim, a solidão pesava. Foi Miguel quem sugeriu: Junta-te a um grupo. Não podes enfrentar tudo sozinho. A gente como tu, que já passou por isso. Lucas hesitou. Nunca tinha participado de nada parecido, mas a curiosidade venceu. Alguns dias depois, entrou numa sala simples do campus universitário, onde funcionava a Associação de Estudantes LGBTI+. Não sabia o que esperar. O ambiente estava cheio de jovens conversando, rindo, partilhando histórias. Por um instante, Lucas sentiu-se deslocado, mas uma rapariga aproximou-se com um sorriso. És novo por aqui? Bem-vindo. A conversa começou tímida, mas logo ele percebeu algo que nunca tinha sentido. Ninguém o olhava com julgamento. Ali, a traição de Tiago não era motivo de piada, mas um exemplo doloroso de algo que muitos também já tinham vivido. Uma das reuniões seguintes foi especialmente marcante. Um rapaz contou como tinha sido expulso de casa ao revelar quem era. Outra partilhou o medo de perder o emprego por assumir a própria identidade. As histórias eram diferentes, mas todas carregavam a mesma luta: o direito de existir sem se esconder. Lucas escutava e, pouco a pouco, sentia o peso dentro de si transformar-se. Não estava mais sozinho. Decidiu falar. A voz ainda tremia, mas não fugiu. Também fui traído. Fui julgado por vizinhos, perdi amigos e até a minha mãe virou-me as costas. Achei que não tinha saída, mas hoje percebo que a vergonha nunca foi minha. O silêncio respeitoso que se seguiu deu-lhe mais força que qualquer aplauso. Alguns se aproximaram, ofereceram apoio, contatos, projetos. Era como se uma nova rede começasse a se formar ao seu redor. Nos dias seguintes, Lucas mergulhou nesse espaço. Participou de campanhas de sensibilização, ajudou a organizar debates e até colou cartazes pela universidade.
A cada gesto sentia-se menos refém do passado. Claro que as críticas continuavam. Havia sempre quem murmurasse nos corredores, quem tentasse ridicularizar os encontros da associação. Mas agora Lucas não respondia com silêncio. Tinha palavras, tinha aliados, tinha uma causa maior. Um momento decisivo aconteceu quando um professor convidou o grupo para falar numa aula aberta sobre preconceito. Lucas, surpreendendo a si mesmo, ofereceu-se para participar. Naquele auditório cheio, contou sua história sem esconder nada. O impacto foi imediato. Alguns alunos se levantaram para aplaudir, outros procuraram-no depois para pedir desculpas por terem acreditado em boatos. Era uma vitória, ainda que pequena. Mas para Lucas era enorme. Pela primeira vez desde a traição, ele não se via como vítima, mas como alguém capaz de inspirar. Nessa noite, ao sair da reunião, encontrou Miguel à espera. "Não te reconheço mais", disse o primo orgulhoso. "Estás mais forte." Lucas sorriu. "Não é que fiquei mais forte. É que finalmente encontrei quem me vê como sou." Miguel assentiu, sabendo que a batalha não estava acabada. Mas também sabia que Lucas já não voltaria a ser o rapaz quebrado que chorava sozinho no quarto. Agora ele tinha voz. E essa voz já começava a incomodar quem sempre preferiu o silêncio. Os meses seguintes mudaram o rumo da história. O que começara como humilhação transformou-se em movimento. Lucas já não caminhava sozinho pelos corredores da faculdade. Colegas que antes riam, agora cumprimentavam com respeito. Professores citavam o seu discurso em debates, e até alguns vizinhos, antes prontos a condenar, passaram a olhar com vergonha do que haviam dito. Enquanto isso, a verdade sobre Tiago começava a espalhar-se. O rapaz que tentara pintar Lucas como culpado já não convencia. Histórias de outras traições surgiram, amigos deixaram de defendê-lo, e a confiança que ele tinha no grupo desmoronou. O próprio amigo com quem o traíra afastou-se, incapaz de lidar com a pressão. Tiago, que antes se escondia atrás da reputação de rapaz correto, agora carregava a marca da mentira. O pai de Tiago, que tanto gritara contra Lucas, também enfrentou consequências. As palavras ásperas ditas em público chegaram a ouvidos de colegas de trabalho e vizinhos. Alguns começaram a evitá-lo, outros criticaram abertamente a intolerância. Pela primeira vez, ele percebeu que a violência verbal não ficaria sem resposta. Lucas, ao contrário, crescia. A associação estudantil convidou-o a coordenar um projeto de acolhimento para jovens rejeitados pela família. Aceitou com determinação. Cada reunião era uma forma de transformar a própria dor em força coletiva. Numa dessas atividades, encontrou-se diante de dezenas de estudantes atentos. Contou como tinha sido traído, humilhado e julgado, mas também como se recusara a ceder ao silêncio. No fim, levantou a voz. "Não deixem que o preconceito defina a vossa vida. A vergonha não é nossa. A vergonha é de quem mente, de quem trai, de quem condena sem olhar para si mesmo." O auditório explodiu em aplausos. Para Lucas, aquilo não era vaidade, mas a prova de que sua história já não lhe pertencia apenas. Tornara-se símbolo de resistência para muitos. Em casa, a relação com a mãe ainda era difícil. Mas um dia, ao vê-lo sair para mais uma reunião, ela finalmente disse em voz baixa: "Talvez eu não entenda tudo, mas vejo que estás feliz." Não era um pedido de desculpas, mas era um começo. Lucas soube que, com o tempo, até os corações mais fechados poderiam abrir-se. Nessa noite, encontrou Miguel e confessou: "Nunca pensei que pudesse chegar aqui." O primo respondeu: "Chegaste porque escolheste lutar. E quando alguém escolhe lutar pela verdade, cedo ou tarde a justiça aparece." Lucas caminhou pela cidade que tantas vezes o tinha esmagado. As ruas eram as mesmas, mas o peso era diferente. Ele não carregava mais o rótulo de vítima. Carregava a certeza de ter enfrentado e vencido. Tiago, isolado, tentava reconstruir a própria imagem, mas já não tinha espaço para o engano. Lucas não desejava vingança. O castigo maior era ver que cada mentira tinha cobrado o seu preço. O que restava para ele era a liberdade. A liberdade de ser quem era,
de não pedir desculpas pelo amor que sentia, de saber que, apesar das cicatrizes, tinha encontrado a sua voz. E assim, a história que começara com traição terminava com renascimento. Lucas já não era o rapaz quebrado pelas escolhas de outros. Era o jovem que, diante da dor, escolheu erguer-se. E agora, em cada passo, carregava a prova de que ninguém pode destruir quem decide viver com verdade.